Boa tarde, gente. Vamos lá. Mais uma semana de videoaula. Vamos dar sequência aí às nossas aulas sobre a história do trabalho. Continuar falando aí do trabalho no nosso tempo, né? No período contemporâneo. Então, nas últimas aulas eu falei sobre a importância da industrialização, como o surgimento das máquinas e da indústria modificou todo o modo de viver a partir ali dos anos 1700 em diante, como surgiu a nossa sociedade, uma sociedade urbana que vive na cidade. Guardem isso, né? Urbano é na cidade, rural é no campo. Tá? Nós somos uma sociedade urbana, tá? Onde um modo de vida está pautado na vida urbana, em morar em cidade. Mesmo no campo se criou centros da cidade onde as pessoas vão morar ali, né? As pessoas trabalham no campo, mas vivem na cidade. Uma minoria que mora no campo para valer. Um sistema de vida pautado no trabalho fabril, ou seja, as pessoas trabalham em indústrias ou em comércios que vão vender o produto que essas indústrias produzem, ou em serviços, né, que vão utilizar esses produtos para prestar o serviço para alguma pessoa. Então mudou totalmente o sistema de vida, que é o nosso sistema agora. Tá? Hoje a nossa aula é meio simples, mas é para lidar de como foi se acertando, como foi se criando a nossa estrutura de trabalho moderna hoje. Tá? Então vamos falar um pouquinho aqui do nosso modelo de trabalho no Brasil, tá? Que pouco ou quase nada difere do trabalho no restante do planeta. Tá? Então como funcionam as coisas? Hoje, quando vou falar legalmente, tá? Existe uma coisa chamada trabalho formal e uma coisa chamada trabalho informal. O formal é o que age dentro das regras que o país determinou. E o trabalho informal é aquele que trabalha à margem dessas regras. Tá? Então, sei lá, as regras trabalhistas e tudo, elas servem para os empregados registrados, com 13º, fundo de garantia, aposentadoria, carga semanal de trabalho, tudo isso é previsto em lei. Existem ocupações, existem profissões que estão fora dessas regras de trabalho, tá? Que é o trabalho informal, camelô, tem diversas opções, a pessoa... E aí, às vezes, o mesmo emprego tem gente que trabalha de uma maneira formal e outro informal. É o caso que nem você trabalhar com faxina. A empregada doméstica no Brasil tem as regras trabalhistas, que tem que seguir o registro, tudo. Uma boa parte das pessoas trabalha dentro dessas regras. Outras trabalham fora dessas regras. Então, o trabalho informal e informal não é por emprego. Tá? Às vezes, o mesmo cargo pode ser tanto formal quanto informal. Tá? Depende de como a pessoa é contratada. Tá? O que seria o trabalho formal? É o trabalho que está dentro das regras trabalhistas do país. Então é desse que a gente vai falar, porque o informal é muito amplo. É como eu tenho aqui meu estúdio. Eu abro a hora que eu quero, eu fecho a hora que eu quero. As coisas não têm uma regra específica para se seguir. Tá certo? É diferente de eu trabalhar numa fábrica, onde eu tenho horário de entrada, horário de saída, ou a quantidade de horas que eu posso trabalhar na semana, o salário mínimo da categoria, tem um mês certinho para eu ter aumento, que é o mês de dissídio, tem as regras de trabalho, tudo isso. Tá? Então é disso que a gente vai falar, como essas regras surgiram. Tá? Então, acho que eu já até comentei isso na aula passada. Quando surgem as primeiras fábricas, as pessoas saem do campo e vão trabalhar nas fábricas, não existe nada disso, não existem essas regras. Então cada dono de fábrica, cada patrão, ele vai criar suas próprias regras. Tá? Então, quantas horas trabalha por dia vai variar de empresa para empresa. A idade das pessoas que podem trabalhar vai variar, o quanto vai ganhar, cada um paga o quanto quer. Não tem uma definição de regra trabalhista, não existem as regras trabalhistas. Tá? Essas regras elas vão sendo construídas no conflito, e conflito nem sempre é briga, tá, gente? Conflito é quando as pessoas têm ideias diferentes, tá? E que você precisa conversar
para acertar isso. Tá? Às vezes essa conversa parte para guerra, parte para briga, parte para outras coisas. Mas o conflito não precisa necessariamente ser físico. Tá? Ele pode ser ideológico, pode ser intelectual. Tá? O surgimento das regras trabalhistas vai surgir desse conflito entre empregadores e empregados. Tá? E obviamente com a mediação do governo. Então, os abusos dos empregadores vão causar insatisfação nos empregados, esses empregados vão criar maneiras de expor essa insatisfação e o governo vai ter que entrar no meio, tá? Como um juiz, para colocar ordem na casa, para criar meio termo entre o que o empregador, o patrão oferece, entre o que o empregado quer, o governo acaba entrando no meio para criar termos que sejam satisfatórios para os dois lados. Tá? E daí é que vão acabar começando a surgir as leis trabalhistas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. No começo, as fábricas, os primeiros centros industriais da Inglaterra, que é onde surgiu a industrialização, surgiram as máquinas, as fábricas, é na Inglaterra. As pessoas às vezes eram contratadas e trabalhavam 16 horas por dia. Tá? E segunda a sábado, só não aos domingos, porque o domingo era o dia que a igreja proibia, né? Era o dia do Senhor, era o dia de congregar, da missa, do dia de descanso. Então, a pessoa trabalhava 16 horas por dia, 14 horas por dia, o salário era baixíssimo, então as pessoas saíram do campo da miséria, foram para a cidade, e às vezes na cidade a situação era pior. Não havia garantia de trabalho. As pessoas eram contratadas por semana. Então, toda segunda-feira, as pessoas se aglomeravam na frente das fábricas e o dono da fábrica escolhia as pessoas que iam trabalhar naquela semana. Então, se ele te escolhesse, você ia trabalhar naquela semana. Na semana que vem, você teria que ir de novo ir lá para frente da fábrica, onde você poderia ser escolhido ou não. Tá? Você podia trabalhar uma semana em uma semana na outra, ou trabalhar uma semana e na outra não trabalhar, e ter que se virar para sobreviver. Não havia nada que te garantisse nada. Tá? E isso começa a gerar insatisfação dos trabalhadores. As pessoas largaram a vida no campo, foram para a cidade atrás de uma promessa de uma vida nova, tá? De um crescimento financeiro, social, e muitas vezes ela vai encontrar condições piores do que ela tinha no campo. Tá? E aí o que isso vai gerar? Insatisfação na classe trabalhadora, na classe operária. Tá? Insatisfação essa que não tem como ser exposta. Tá? Hoje, se eu estou trabalhando para uma empresa e a empresa não cumpre algo comigo, eu tenho como recorrer, eu tenho o Tribunal do Trabalho, Justiça do Trabalho e tudo mais. Claro que não tinha nada disso. O que vai acontecer? Essa insatisfação vai gerar um conflito entre os empregados, os donos das indústrias, com os empregadores, né? Com os empregados, com os trabalhadores, os operários. Conflitos esses muitas vezes físicos. Tá? Muitos desses trabalhadores desesperados, que não conseguiam emprego, que trabalhavam uma semana sim, uma não, recebia pouco, trabalhava o dia inteiro, mal tinha tempo de ver família, nada. Para mostrar a irritação, muitos funcionários vai acontecer desses funcionários criarem grupos que vão bater nos patrões, que vão sequestrar familiares, que vão pôr fogo nas fábricas. E aí o governo vai ter que intermediar para que essas coisas não aconteçam mais. Eu espero que vocês estejam entendendo. Os primeiros empregados de fábricas, ao se verem explorados, desesperados, muitas vezes em condições de vida desumanas, eles vão partir para a única maneira que eles acreditam que eles possam exigir mudanças, que é através da violência. Tá? O governo vai ter que entrar nesse meio para resolver esse problema. E aí você vai ter o quê? A busca de um meio termo. Através do quê? De uma coisa que se chama sindicato.
Tá? O que os governos, principalmente da Inglaterra, que é o primeiro lugar, vai fazer? Ele vai fazer com que os empregados escolham um conselho, um grupo de empregados, sejam eleitos, para discutir com um grupo de patrões sobre condições de trabalho mais justas, que não sejam tão exploratórias. E aí vão começar a surgir os primeiros sindicatos, tá? Que vão ser grupos operários que vão discutir com os patrões lá, estou falando lá de trás, tá, gente? Hoje os sindicatos acabam tendo um outro papel, estou falando lá atrás. Quem vai fazer a discussão entre empregados e empregadores, mediados pelo governo, quem vai fazer a mediação, quem vai ficar ali evitando que a coisa vá para violência ou vá para abusos e tudo mais, é o governo, entre os patrões e os sindicatos de empresários. E aí para cada categoria de trabalho vai se criar um sindicato. Tá? Então os estivadores, que são aquelas pessoas que trabalhavam no porto, vão ter o seu sindicato. As pessoas que trabalham com tecelagem vão ter outros, que trabalham com metal, metalúrgicos vão ter outro, como é até hoje. É que hoje os sindicatos ganharam uma função mais ampla, tá? E nem sempre eles cumprem o que eles tinham que fazer mesmo, tá? Mas isso é uma discussão para outro momento. Estou falando na essência, a função do sindicato seria a de negociar com os patrões para que se criassem, com o aval do governo, regras trabalhistas mais justas, mais satisfatórias para todos os lados, tá certo? E é aí que vai começar a surgir a jornada semanal de trabalho. Então vai se determinar uma quantidade de horas máxima que uma pessoa pode trabalhar no mês. Vai se criar um salário mínimo. Vai se criar um piso salarial. Então, o cara que é professor em Manaus, ele tem um mínimo que se pode pagar para ele. Se ele for para o Rio de Janeiro, esse mínimo é o mesmo. Que não é só o salário mínimo do país, é o piso da categoria. Então eu sou, sei lá, engenheiro civil no Amazonas. Lá eu ganho 5 mil. É o piso da categoria, 5 mil. Eu fui para o Rio Grande do Sul, lá eu posso ganhar 1.000? Não, o piso da categoria é 5 mil. Existem regras. Tem horário de descanso durante o dia, horário de almoço, tem horário de entrada e de saída. E aí o funcionário também tem regras para cumprir. Tem horário para entrar, horário para sair, meta para bater. Existem todas as regras. Os patrões não podem agredir nem física nem moralmente os funcionários, o que lá no começo era permitido. As pessoas apanhavam. Tá? Você tinha empresas onde as pessoas eram agredidas fisicamente. Você tinha empresas, isso é comum. Se vocês tiverem avós, tudo aqui no Brasil, que mora com vocês, aqui em São Paulo isso era comum, e não estou falando de 300 anos atrás, não. Há 70, 80 anos atrás, as empresas aqui no Brasil, para o funcionário, o cara que está trabalhando e ir no banheiro, ele tinha que pegar uma plaquinha, tinha que pedir, igual aluno na escola. Tá? Então um cara de 40, 50 anos tinha que pedir pro chefe do setor se ele podia ir no banheiro. Então era uma coisa meio abusiva. Esses abusos foram contidos nessa relação, nessa negociação entre empregadores e empregados. Sempre conduzida e gerenciada essa negociação pelo governo. Em alguns países, essa mediação do governo é uma mediação correta mesmo. O governo faz uma mediação onde as condições não sejam abusivas para o empregado, mas sem também tirar a capacidade de lucro do empregador. Em outros países você vê claramente que o governo ele pende para o lado dos empregadores, tá? Porque muitas vezes o governo é formado por pessoas dessa classe dos empregadores, que é o que acontece no Brasil. Tá? Quase sempre as regras eram, no início da industrialização, quem mediava a discussão entre empregados e empregadores era o governo, formado pelos empregadores. Então quase sempre as regras eram melhores para os empregadores, tá? do que para os empregados.
Tá? E muitas vezes essas negociações não acabavam não resultando, não dando resultado, até hoje, muitas vezes essas negociações não dão resultado, e os empregados acabam passando para as únicas formas que eles têm de lutar, tá? Que é a greve e tudo mais. Tá? Então, os funcionários se negam a trabalhar até que as exigências deles sejam atendidas, ou pelo menos que haja uma negociação. Tá? Então, se vê muito disso. Hoje, essas greves estão mais limitadas a categorias específicas. Mas as greves de metalúrgicos, de várias categorias na história do mundo, não estou falando só do Brasil não, gente, estou falando lá do surgimento lá, fez com que as regras fossem criadas e quando as regras continuavam sendo abusivas, esses funcionários faziam greve obrigando os governos e os empregadores a, ou pelo menos ouvir e negociar as exigências deles. A criação de salário mínimo, criação de férias, de 13º, todas esses benefícios trabalhistas só existem graças à luta dos operários. Tá? Então, nada foi dado de graça. Tá? Todas as vantagens, os benefícios que existem hoje, só existem porque lá atrás as pessoas lutaram por eles. Sejam através de discussões, de negociações e até mesmo de greves e tudo mais. Tá? Então, esse trabalho moderno que a gente conhece hoje, o trabalho dos pais de vocês, dos avós, dos tios, de horário de entrada, horário de saída, 13º, dia de pagamento, salário mínimo, registro em carteira, férias, 13º, fundo de garantia, todas essas coisas elas não existiam, elas foram sendo inventadas, foram sendo criadas de acordo com um conflito de interesses entre empregadores e empregados. É daí que vai surgir tudo isso. Então, tudo isso que existe hoje de benefício trabalhista, das regras trabalhistas, não existiam. Elas foram sendo criadas, foram sendo inventadas de acordo com a necessidade de empregadores e empregados, de patrões e funcionários, sempre intermediados pelo governo. Tá? E aí, em alguns lugares, um governo que media a negociação imparcialmente, em outros lugares, um governo que não é tão imparcial, tá? Que sempre vai tentar favorecer um lado ou outro. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí como é esse trabalho nosso. Se hoje existem regras, tudo bonitinho, quanto vai ganhar, quanto vai perder, jovem aprendiz, que daqui a alguns anos vocês podem ser, tudo isso foi sendo criado dessa interação entre as necessidades dos patrões com as necessidades dos empregados. Beleza? Boa semana a todos. Semana que vem a gente tá aí para mais uma aula. Fui!